Meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Eu sou o Rafael e se você gosta de ouvir histórias, relatos de vida, histórias de traição, confissões, você está no canal certo, tá bom? Aproveite, se você já ainda não for inscrito, já se inscreve, curte esse vídeo e no final deixa um comentário me dizendo a tua opinião sobre a história de hoje, tá? E o título do relato de hoje, pessoal, é o seguinte: minha mulher queria experimentar outros homens, mas me acusou de traição quando eu decidi ir embora. Então, um relato, né, que gera aquele sentimento de revolta na gente que lê, né? Mas bora ver como é que foi a história desse homem. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje eu vou contar uma história que mudou completamente a minha vida. É difícil falar sobre isso, mas acho que preciso compartilhar para que vocês entendam que às vezes as pessoas que mais amamos são as que menos conhecemos de verdade. Meu nome é Thiago, eu tenho 34 anos e essa é a história de como o meu casamento de 8 anos desmoronou de uma forma que eu jamais imaginaria. Tudo começou há 10 anos, quando eu ainda trabalhava como um paramédico no SAMU. Era um trabalho estressante, cheio de plantões noturnos e situações extremas. Mas eu amava o que fazia. Foi durante um desses plantões caóticos que eu conheci a Viviane. Ela não era uma paciente, mas sim uma testemunha de um acidente de trânsito que atendemos numa madrugada fria de julho. Viviane tinha 24 anos na época, cabelos escuros e cacheados, olhos expressivos e uma presença que chamava a atenção. Ela estava visivelmente abalada por ter presenciado a colisão, tremendo, mesmo com um casaco grosso que vestia. Enquanto meu parceiro cuidava das vítimas, fiquei responsável por acalmar as testemunhas e coletar mais informações. E foi quando eu me aproximei dela. "Está tudo bem?" Perguntei, oferecendo um café quente que tínhamos na ambulância. Ela aceitou com as mãos trêmulas e começou a chorar. Não era comum eu me envolver emocionalmente com as pessoas que encontrava no trabalho. Aprendi a criar uma barreira profissional. Mas havia algo diferente nela, uma fragilidade genuína, mas também uma força nos olhos que me intrigou. Conversamos por quase 1 hora enquanto a polícia finalizava o trabalho no local. Descobri que Viviane era nutricionista, tinha se mudado para a cidade há apenas 6 meses para trabalhar em uma clínica particular e ainda não tinha muitos amigos por aqui. Ela estava voltando de uma festa de aniversário de uma colega de trabalho quando presenciou o acidente. Algo em mim naquela noite decidiu arriscar. Antes de irmos embora, anotei meu número em um papel e entreguei a ela. "Se precisar conversar sobre o que viu hoje ou sobre qualquer coisa, pode me ligar." Esperava que fosse apenas gentileza profissional, mas meu coração acelerou quando ela sorriu timidamente e guardou o papel na bolsa dela. 3 dias depois, meu telefone tocou. Era a Viviane. Ela disse que não conseguia parar de pensar no acidente e perguntou se eu poderia tomar um café com ela. Aceitei na mesma hora. Nosso primeiro encontro oficial foi em uma cafeteria pequena no centro da cidade, num sábado à tarde, de tarde ensolarado. Conversamos por 4 horas seguidas. Ela me contou sobre sua infância no interior, sobre a relação complicada com os pais que nunca apoiaram sua escolha profissional, sobre os sonhos que tinha de abrir o próprio consultório um dia. Eu me abri também, coisa que raramente eu fazia. Contei sobre minha mãe, que criou eu e minha irmã sozinha depois que meu pai nos abandonou, sobre como eu escolhi ser paramédico para ajudar pessoas em seus piores momentos, sobre o meu medo constante de não ser bom o suficiente. Viviane ouviu tudo com muita atenção e isso me fez sentir verdadeiramente visto pela primeira vez em muitos anos. Os meses seguintes foram mágicos. Viviane tinha uma energia contagiante quando estava feliz. Nos fins de semana explorávamos trilhas nas montanhas próximas à cidade. Ela adorava estar em contato com a natureza. Durante a semana eu terminava meus plantões e ia direto para o apartamento dela, onde encontrava sempre uma comida caseira deliciosa esperando por mim. Ela dizia que cozinhar era sua forma de demonstrar afeto, e eu me sentia o homem mais sortudo do mundo. Depois de 1 ano e meio juntos, decidimos morar no mesmo teto. Alugamos um apartamento de 2 quartos em um bairro tranquilo. Foi a época mais feliz da minha vida até então. Acordar ao lado dela, tomar café da manhã juntos nos meus dias de folga, dividir as tarefas domésticas enquanto ouvíamos música, tudo parecia muito perfeito.
Viviane começou a ganhar mais destaque profissional, seus métodos inovadores de nutrição funcional atraíam muitos clientes e ela passou a dar palestras em eventos da área. Eu estava extremamente orgulhoso dela. Sempre fui seu maior incentivador, chegando até a ajudá-la financeiramente quando decidiu investir em cursos de especialização caros. Para mim, o sucesso dela era o nosso sucesso. 2 anos depois de começarmos a morar juntos, pedi Viviane em casamento. Não foi nada extravagante. Organizei um jantar romântico em casa, cozinhei eu mesmo, um desastre, mas ela fingiu que estava muito bom. E quando coloquei a música que tocou no nosso primeiro encontro, me ajoelhei com o anel que havia economizado durante meses para comprar. Ela chorou, riu e disse que sim. Casamos em uma cerimônia íntima apenas com os familiares próximos e alguns amigos. Viviane estava deslumbrante em um vestido simples, mas muito elegante. Quando trocamos os votos, olhando um para o outro, acreditei genuinamente que seria para sempre. Prometemos apoio incondicional, amor nos dias bons e ruins, companheirismo verdadeiro, e por um tempo cumprimos essas promessas. Os 3 primeiros anos de casamento foram bons. Não foram perfeitos, nenhum relacionamento mas foram muito bons. Tínhamos nossas discussões ocasionais, principalmente sobre dinheiro. Meu salário como paramédico era estável, mas modesto, enquanto a renda de Viviane flutuava bastante. Alguns meses ela ganhava muito bem, outros eram mais apertados. Aprendemos a nos ajustar. Compramos nosso primeiro apartamento próprio no 4º ano de casamento. Era pequeno, precisava de reformas, mas era nosso. Passamos fins de semana inteiros pintando paredes, escolhendo móveis em lojas de segunda mão, transformando aquele espaço em nosso lar. Esses momentos de trabalho conjuntos nos aproximaram mais ainda. No 5º ano, comecei a notar pequenas mudanças na Viviane. Nada alarmante no início, apenas diferente. Ela começou a sair mais frequentemente com as amigas do trabalho, passou a se preocupar mais com a aparência, academia ela ia todos os dias, roupas novas, cortes de cabelo mais ousados. Na época, interpretei como uma fase de renovação pessoal. Afinal, ela estava na casa dos 30 e dizia que queria se sentir mais confiante. Apoiei todas as mudanças, elogiei os novos looks, incentivei a rotina de exercício, nunca questionei as saídas com as amigas. Confiança era a base do nosso relacionamento. Ou assim eu pensava. Além disso, o meu trabalho continuava intenso, com plantões de 12 ou 24 horas que me deixavam exausto. Quando estava em casa, queria apenas descansar ao lado dela, assistir nossas séries, ter momentos simples de conexão. Mas Viviane parecia cada vez mais inquieta. Começou a sugerir que fizéssemos mais programas diferentes. Queria ir a festas, conhecer lugares novos, ter experiências fora da rotina. Eu tentava, mas meu cansaço físico e mental era real, depois de passar 24 horas atendendo a emergências, salvando vidas e vendo coisas traumáticas. Tudo o que eu queria era paz e tranquilidade. Essa diferença de energia começou a criar uma tensão sutil entre nós. Nada explícito, mas eu sentia. As conversas ficaram mais superficiais, o sexo, que antes era frequente e apaixonado, tornou-se esporádico e mecânico. Quando eu tentava abordar o assunto, Viviane desviava, dizia que estava estressada com o trabalho, que era apenas uma fase. Foi no 6º ano do nosso casamento que as coisas começaram a desmoronar de verdade. Uma noite depois de um jantar silencioso, Viviane me olhou com uma seriedade que me assustou e disse: Tiago, precisamos conversar sério. Meu coração disparou, aquele tom, aquela expressão, eu sabia que não seria algo bom. Sentamos no sofá e ela respirou fundo antes de começar. Eu não estou feliz, ela disse. A cada palavra foi como um soco no meu estômago. Não estou feliz há algum tempo. Sinto que estamos vivendo como colegas de apartamento. Não como um casal. Não há mais paixão. Não há mais vida. Tentei argumentar que todo casamento passa por fases, que podíamos trabalhar nisso juntos, talvez fazer alguma terapia de casal. Ela concordou, mas parecia relutante. Começamos as sessões com uma psicóloga especializada em relacionamentos.
Durante meses, frequentamos aquele consultório, dissecando nossos problemas, nossas diferenças, nossas frustrações. Foi na terapia que Viviane finalmente se abriu sobre o que realmente ela estava sentindo. Ela disse que sentia que tinha se casado cedo demais e que não tinha tido a chance de viver experiências antes de estabelecer um compromisso sério. Disse que me amava, mas que às vezes se perguntava se eu realmente era a pessoa certa ou apenas a pessoa disponível naquele momento. Essas palavras me destroçaram. Eu tinha certeza absoluta de que ela era a pessoa certa para mim. Nunca olhei para outra mulher durante nosso relacionamento. Nunca questionei minha escolha. Mas ali estava minha esposa, a mulher que jurou me amar na saúde e na doença, dizendo que tinha dúvidas sobre nós. A terapeuta sugeriu que dessemos mais espaço um para o outro, cultivássemos interesses individuais e depois trabalhássemos em reconectar. Segui todas as orientações, comecei a fazer aulas de violão, algo que sempre quis aprender, incentivei Viviane a dedicar tempo às suas paixões, tentei ser o marido mais compreensível possível, mas nada parecia suficiente. Viviane estava cada vez mais distante, passava horas no celular, sorria para a tela de um jeito que não sorria para mim há muito tempo. Quando eu perguntava com quem ela estava conversando, ela respondia vagamente: amigas do trabalho, grupos da família, ninguém importante. A insegurança começou a me consumir. Eu, que sempre fui muito confiante, me vi verificando o celular dela quando ela estava no banho. Sei que foi errado, foi invasivo, uma quebra de privacidade, mas o medo de estar perdendo ela era maior que a minha racionalidade. Não encontrei nada concreto nessas checagens, apenas conversas aparentemente inocentes, mas minha paranoia já estava instalada. Foi numa sexta-feira à noite, há cerca de 2 anos, que minha vida tomou um rumo completamente inesperado. Eu tinha folga no fim de semana, algo raro, e estava animado para passar o tempo de qualidade com a Viviane. Preparei um jantar especial, coloquei velas na mesa, selecionei um vinho que ela adorava, queria reacender a chama que parecia estar se apagando. Durante o jantar, Viviane estava estranhamente nervosa. Bebia o vinho mais rápido que o normal, evitava contato visual, mexia incessantemente no guardanapo. Está tudo bem? Perguntei preocupado. Ela assentiu, mas eu sentia que ela estava mentindo. Depois da sobremesa, ainda na mesa, ela finalmente soltou a bomba. Tiago, eu preciso te falar uma coisa. Algo que venho pensando há algum tempo e que não consigo mais guardar só para mim. Segurei a respiração. Parte de mim esperava que ela tinha conhecido outra pessoa e que queria o divórcio, mas o que veio foi ainda mais surpreendente. Eu tenho sentido que preciso explorar outras conexões, outras pessoas, ela disse, escolhendo as palavras cuidadosamente. Não porque não te amo, mas porque sinto que é algo que preciso fazer para mim mesma. Estive pesquisando sobre relacionamentos abertos e acho que poderia ser bom para nós. Poderia trazer uma energia nova, evitar que o casamento fique estagnado. Fiquei em choque, completo, absoluto choque. Relacionamento aberto, minha esposa estava sugerindo que transássemos com outras pessoas. Aquilo parecia um pesadelo do qual eu precisava acordar. Você está falando sério? Consegui perguntar, minha voz saindo mais aguda que o normal. Estou. Olha, sei que é algo diferente do que construímos, mas muitos casais fazem isso e funciona. Li vários artigos, entrei em grupos de discussões online, existem regras, limites, pode ser algo saudável se feito da maneira certa. Ela continuou falando, explicando sobre relacionamentos não monogâmicos éticos, sobre como o amor e sexo não precisam estar exclusivamente ligados, sobre como isso poderia até fortalecer nosso vínculo, mas eu mal conseguia processar. Minha mente estava em um turbilhão de emoções. Raiva, tristeza, confusão e inadequação. Eu não quero isso, Viviane, disse firmemente quando ela finalmente fez uma pausa. Não quero compartilhar você com ninguém. Quando casei, foi porque queria construir uma vida exclusivamente com você. Monogamia não é uma prisão para mim, é uma escolha consciente. Ela suspirou frustrada. Eu sabia que você ia reagir assim, por isso fiquei com
tanto medo de tocar neste assunto. Como você esperava que eu reagisse, Viviane? Com entusiasmo? Viviane, você está basicamente dizendo que eu não sou o suficiente para você. Ela respondeu: não é sobre você não ser suficiente. Ela retrucou, elevando a voz: é sobre mim, sobre minhas necessidades, meus desejos, porque tenho que me reprimir para sempre. A discussão se estendeu pela madrugada, foi a briga mais intensa que já tivemos. Eu tentava entender de onde tinha vindo aquilo, se havia alguém específico em mente, se ela tinha me traído. Viviane jurava que não, que era apenas uma inquietação interna, um desejo de viver mais antes de ficar velha. Terminamos a noite em quartos separados, algo que nunca tinha acontecido antes. Não consegui dormir, fiquei olhando para o teto, me perguntando onde tinha errado, o que poderia ter feito de diferente. Será que foi um marido tão ruim assim, tão chato, tão previsível, que minha esposa precise buscar excitação nos braços de outros homens? Nas semanas seguintes, Viviane não desistiu da ideia. Pelo contrário, intensificou. Começou a me mostrar artigos sobre relacionamentos abertos, vídeos de casais que praticavam e eram felizes, estatísticas sobre como a não monogamia poderia reduzir traições. Ela transformou aquilo em uma campanha de convencimento. Só pense sobre isso. Você não precisa decidir agora, dizia constantemente, mas pelo menos considere. Faça por nós, pelo nosso casamento, pelo nosso amor. A pressão era constante, desgastante. Eu me sentia encurralado. Por um lado, eu não queria perder a minha esposa. Por outro, ceder aquilo significaria trair meus próprios valores, minha própria essência. E mais, eu tinha certeza de que aquilo destruiria definitivamente o que restava do nosso relacionamento. Busquei apoio em amigos próximos. Meu melhor amigo, Lucas, que é policial, foi direto comigo. Cara, ela já tem alguém em mente. Ninguém acorda um dia e decide que quer relacionamento aberto do nada. Ou já está te traindo, ou está prestes a atrair e quer a sua permissão para fazer sem culpa. Aquelas palavras ecoaram na minha cabeça. Fazia sentido. Todo o comportamento de Viviane nos últimos meses, o celular constantemente nas mãos, as saídas mais frequentes, o interesse renovado em aparência, a distância emocional e física, tudo apontava para o que o Luca estava dizendo. Confrontei a Viviane em sua teoria, ela negou veementemente, disse que eu estava sendo paranoico e inseguro e não havia ninguém. Mas percebi algo na forma como desviou o olhar, na rapidez da resposta. Aquela não era a reação de alguém completamente inocente. Voltei a verificar o celular dela, dessa vez encontrei algo. Uma conversa no Instagram com um perfil de um homem chamado Juliano. As mensagens tinham sido parcialmente apagadas, mas havia fragmentos. Foi incrível te conhecer melhor. Também não paro de pensar naquele momento. Preciso te ver de novo em breve. Meu sangue gelou. Quando confrontei a Viviane com as mensagens, ela primeiro tentou minimizar. É só um amigo, conheci em uma palestra sobre nutrição esportiva, conversamos sobre trabalho. Amigos não falam sobre não parar de pensar em momentos juntos. Viviane, que momento foi esse? Acuada, ela finalmente admitiu. Nós nos beijamos. Foi só um beijo depois de um happy hour com o pessoal da palestra. Eu estava bêbada, ele estava simpático, aconteceu, mas foi somente isso, eu juro. Meu mundo desabou naquele instante. 8 anos juntos, 6 de casamento e ela tinha beijado outro homem. E ainda tinha a audácia de minimizar, de transformar uma traição em só um beijo. E você acha que isso não é traição? Que beijar outra pessoa não conta? Gritei sem conseguir controlar a emoção. Por isso que eu propus o relacionamento aberto, porque eu sabia que ia acontecer, que em algum momento eu ia querer explorar outras conexões. Se tivéssemos as regras certas, isso não seria um problema. A lógica dela era absurda. Tinha traído, sentindo atração por outro homem e transformava isso em justificativa para que eu aceitasse um relacionamento aberto, como se o problema fosse a monogamia, não suas ações. Pedi que ela saísse de casa, disse que precisava de tempo para pensar, para processar tudo. Viviane foi morar temporariamente com uma amiga, naquele período afundei. Faltei no trabalho, mal conseguia comer, o apartamento que construímos juntos virou um mausoléu de memórias dolorosas. Depois de 3 semanas separados, Viviane pediu para conversarmos. Disse que tinha refletido muito, que tinha percebido o erro, que queria tentar novamente. Chegou no apartamento com os olhos vermelhos de chorar,
pediu perdão repetidamente, jurou que tinha cortado contato com Juliano e com qualquer pessoa que representasse uma ameaça ao nosso casamento. Eu queria acreditar desesperadamente, queria acreditar que poderíamos voltar a ser o que éramos antes. Aceitei dar mais uma chance, mas estabeleci condições. Terapia de casal intensiva, transparência total, reconstrução da confiança passo a passo. Viviane concordou com tudo. Os primeiros meses foram melhores. Ela realmente parecia estar se esforçando, deixava o celular desbloqueado, me incluía nos planos com as amigas, demonstrava afeto de forma que não fazia há tempos. Voltamos a ter relações sexuais mais frequentes, saíamos para jantar, ríamos juntos. Pensei que talvez aquele beijo tivesse sido o fundo do poço necessário para ela valorizar o que tínhamos, mas era tudo uma fachada. Eu só não sabia ainda. Cerca de 6 meses após a reconciliação, um novo problema surgiu. Viviane voltou a ficar distante, mas dessa vez de uma forma diferente. Não era frieza, mas sem culpa. Ela evitava meu olhar, se afastava quando eu tentava abraçá-la, estava constantemente tensa. Numa noite, após mais um jantar em silêncio constrangedor, perguntei diretamente: "Você voltou a se encontrar com ele, não foi?" Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela antes mesmo que pudesse responder. E aquilo me disse tudo. Minha esposa tinha me traído novamente. Depois de todas as promessas, depois de todas as chances, ela tinha feito a mesma coisa. Não foi planejado. Ela começou, voz embargada. Encontrei ele por um acaso em um congresso, conversamos, tomamos alguns drinks e aconteceu. Dormimos juntos, transamos. Mas foi só uma vez, Thiago. Eu juro. E me sinto péssima, por isso estou te contando. Só uma vez, como se isso fizesse diferença, como se trair uma vez fosse menos destrutivo que trair várias vezes. E o pior, ela estava contando não por honestidade, mas porque a culpa estava pesada demais para carregar sozinha. Queria alívio de consciência, não oferecia verdadeiro arrependimento. Acabou, eu disse surpreendentemente calmo. Acabou, Viviane. Não há mais volta. Não vou passar o resto da vida desconfiando de você, verificando onde você está, com quem você está. Isso não é casamento, é uma prisão. Ela implorou, chorou, se ajoelhou, prometeu que nunca mais, que faria qualquer coisa. Mas eu estava anestesiado. A dor tinha sido tanta que cheguei no ponto onde simplesmente não sentia mais nada. Era como se o meu coração tivesse criado uma carapaça de proteção. Nos dias seguintes, comecei a organizar a minha saída. Consultei um advogado para entender o processo de divórcio. Como não tínhamos filhos e nossos bens eram relativamente simples de dividir, o processo seria mais direto. Viviane ainda morava no apartamento, mas dormíamos em quartos separados. A convivência era tóxica, sufocante. Foi nesse período de transição que Viviane mudou completamente de postura. A mulher arrependida, suplicante, deu lugar a alguém que eu não reconhecia. Ela começou a sair todas as noites, voltava de madrugada, claramente alcoolizada, não escondia mais as mensagens no celular, flertava abertamente com outros homens nas redes sociais. Era como se, tendo percebido que o casamento estava definitivamente acabado, ela tivesse tirado todas as máscaras. A verdadeira Viviane estava sendo revelada, alguém que queria liberdade total, sem compromisso, sem culpa, sem consequências. Uma noite voltei de um plantão particularmente muito difícil. Tínhamos perdido um paciente jovem em um acidente e eu estava emocionalmente exausto. Tudo o que eu queria era tomar um banho e dormir. Mas ao entrar no apartamento, encontrei a Viviane na sala com um homem que eu não conhecia. Estavam visivelmente embriagados, sentados muito próximos no nosso sofá. "Ah, Tiago, você chegou", ela disse sem nenhuma vergonha ou preocupação. "Esse é o Diego, conheci ele na academia. Diego, esse é o Tiago, bem, ainda marido tecnicamente." A humilhação foi esmagadora. Ela tinha trazido um estranho para dentro da casa que eu ainda pagava metade das contas. Tinha feito questão de me apresentar como ainda marido tecnicamente, como se eu fosse um detalhe inconveniente na sua vida. "Vocês dois precisam sair agora", disse tentando manter a compostura. Diego se levantou claramente desconfortável com a situação, murmurou algumas desculpas e foi embora rapidamente.
Viviane, porém, não se moveu. Ficou sentada no sofá, me encarando com uma mistura de desafio e desdém. Você não manda mais em mim, Tiago. Esse apartamento é tanto meu quanto seu. Eu sei disso, mas ainda tenho direito ao mínimo de respeito dentro da minha própria casa. Você não pode trazer seus casos para cá. Casos, ela riu com amargura. Você é tão antiquado, são apenas pessoas com quem estou conhecendo, experimentando coisas que deveria ter experimentado antes de te conhecer, coisas que você nunca me deixou fazer. Eu nunca te impedi de nada, você sempre teve total liberdade. Liberdade dentro de uma gaiola chamada casamento monogâmico. Você nunca entendeu que eu precisava de mais, e agora que finalmente estou vivendo, você age como se eu fosse a vilã da história. Aquela conversa me mostrou o quão distorcida era a perspectiva dela. De alguma forma, em sua mente, eu era o opressor, o controlador, aquele que tinha impedido ela de viver, quando na verdade tudo que eu fiz foi amá-la, apoiá-la, ser fiel. Mas para Viviane, fidelidade era sinônimo de prisão. Naquela noite eu dormi na casa do Lucas. Contei tudo o que estava acontecendo e ele foi categórico. Você precisa sair desse apartamento de vez. Essa mulher está te destruindo mentalmente. Esquece a divisão de bens por enquanto. Primeiro cuida da sua saúde emocional. Ele estava certo. No dia seguinte, peguei minhas coisas mais importantes e me mudei definitivamente. Aluguei um quarto em uma república de paramédicos e bombeiros, em um lugar simples, mas funcional. Deixei para Viviane a responsabilidade do apartamento até que conseguíssemos vender e dividir o dinheiro. Pensei que ao sair do apartamento traria alívio, e trouxe em certa medida. Finalmente conseguia dormir sem o barulho dela chegando de madrugada, sem as discussões constantes, sem a dor de ver a pessoa que eu amei se transformar em alguém irreconhecível. Foquei no trabalho, na terapia individual que comecei a fazer, em reconstruir minha vida peça por peça. Mas Viviane não estava pronta para me deixar em paz. Durante as primeiras semanas após a minha saída, ela me bombardeava com mensagens. Alternava entre pedir mais chances e me atacar verbalmente. Você é um covarde. Você desistiu de nós muito facilmente. Você nunca me amou de verdade. Tentei ignorar, bloquear quando necessário, focar em mim. Foi então que começaram os rumores. Amigos em comuns começaram a me procurar com perguntas estranhas. É verdade que você estava saindo com alguém do trabalho? Ouvi dizer que você tinha um caso há meses. A Viviane está dizendo que você a atraiu. Fiquei atônito. Eu, traidor? Eu que nunca olhei para outra mulher durante todo o nosso relacionamento? Entrei em contato com a Viviane exigindo explicações. Ela atendeu a ligação com uma calma perturbadora. Não estou entendendo essa história que você está espalhando por aí, dizendo que eu te traí? Você não me traiu? Ela respondeu com uma pergunta retórica venenosa. Você abandonou o nosso casamento, saiu de casa sem lutar de verdade. Para mim, isso é uma traição tão grande quanto qualquer coisa física. Você me traiu emocionalmente, Tiago. Fiquei sem palavras. A lógica era tão distorcida que eu nem sabia por onde começar a argumentar. Viviane, você me traiu fisicamente 2 vezes com o mesmo homem. Você sugeriu relacionamento aberto porque queria liberdade para ficar com outros homens. Você trouxe um estranho para dentro da nossa casa e agora está inventando que eu te traí porque decidi ter o mínimo de amor próprio e sair dessa situação? Tudo isso aconteceu porque você não soube me fazer feliz. Se você fosse um marido melhor, mais presente, mais excitante, eu nunca teria procurado outros homens. Então sim, você traiu a versão de mim que confiou em você para construir uma vida interessante juntos. Desliguei o telefone. Não havia conversa possível com alguém tão iludido, tão incapaz de assumir a responsabilidade pelos próprios atos. Mas a situação piorou quando descobri que Viviane não estava apenas espalhando rumores verbalmente. Ela tinha criado posts nas redes sociais, indiretas claras sobre homens que se fazem de vítimas, pessoas que traem emocionalmente e depois se fazem de santos, relacionamentos que terminam porque um dos lados desiste, amigos e familiares dela, que obviamente só estavam ouvindo a versão dela da história, começaram a me atacar. Recebi mensagens agressivas, fui bloqueado por pessoas que eu considerava próximas, minha reputação estava sendo destruída. O ponto culminante foi quando a irmã dela, Juliana, com quem eu sempre tive um bom relacionamento, me ligou furiosa. Como você pôde fazer isso com a minha irmã? Ela te amava.
Ela te amava, confiava em você e você estava tendo um caso pelas costas dela o tempo todo. Juliana, isso não é verdade. Eu nunca traí a Viviane. Ela que me traiu mais de uma vez. E eu tenho certeza que ela não te contou essa parte. Não tenta jogar a culpa nela. Viviane me mostrou as provas, as mensagens, as ligações tarde da noite, tudo. Meu sangue gelou. Que mensagens? Que ligações, Juliana? Eu juro pela minha mãe que nunca traí sua irmã. O que ela te mostrou? Houve uma pausa do outro lado da linha. Mensagens suas com uma mulher chamada Rebeca. Conversas comprometedoras, encontros marcados. Rebeca, minha colega de trabalho, uma paramédica experiente que tinha virado amiga durante os plantões difíceis. Conversávamos sobre casos, desabafávamos sobre o estresse do trabalho. E sim, nos últimos meses, após a separação, ela tinha sido um ombro amigo nos momentos em que eu precisava falar sobre o divórcio. Mas nunca houve nada romântico ou sequer uma insinuação entre nós. Juliana, Rebeca é colega do trabalho, apenas isso. Se Viviane pegou conversas nossas, fora do contexto, e distorceu para parecer outra coisa, ela está mentindo deliberadamente. Porque eu acreditaria em você e não na minha própria irmã? Porque sua irmã me traiu comprovadamente e agora está criando uma narrativa falsa para se fazer de vítima. Mas ok, você não precisa acreditar em mim. Um dia a verdade vai ficar clara. Desliguei, tremendo de raiva. Viviane não apenas estava espalhando mentiras, mas tinha fabricado provas, pegando conversas inocentes e tirado do contexto. Era uma campanha calculada de difamação. Os meses seguintes foram os piores meses da minha vida. O processo de divórcio se arrastava porque Viviane estava dificultando tudo, contestava a divisão de bens, pedia valores absurdos de pensão compensatória, mesmo ela ganhando bem, atrasava audiências. Meu advogado disse que ela estava usando táticas de protelação, possivelmente na esperança de que eu desistisse e aceitasse condições desfavoráveis por exaustão. No trabalho, colegas começaram a me olhar diferente. Viviane tinha amigos em comum na área da saúde, e os rumores sobre minha suposta traição se espalharam. Alguns me deram o benefício da dúvida, mas outros me julgavam silenciosamente. Rebeca, a colega que Viviane usou para fabricar a narrativa de traição, ficou extremamente desconfortável com a situação. Ela me procurou pedindo desculpas, mesmo sem ter culpa de nada. Tiago, eu não sabia que ela ia usar as nossas conversas assim. Se eu soubesse que ela tinha acesso ao seu celular e estava lendo nossas mensagens. Você não tem culpa de nada, Rebeca. Isso é só um reflexo do quanto a Viviane está desesperada para reescrever a história e se fazer de vítima. Minha saúde mental estava em frangalhos. Comecei a ter ataques de ansiedade durante os plantões. Via um acidente de carro e minha mente voltava para aquela noite em que eu conhecia a Viviane. Via casais felizes nas ruas e sentia uma dor no peito que me paralisava. Aumentei a frequência da terapia para 2 vezes por semana. Minha terapeuta, a doutora Helena, foi essencial nesse período. Tiago, você está passando por um luto. O luto do relacionamento que você pensava ter, da pessoa que você achava que era a sua esposa, e está lidando simultaneamente com um abuso psicológico através dessa campanha de difamação. Não minimize o que você está sentindo. Ela tinha razão, eu estava de luto, não pela Viviane real, aquela mulher que me traiu, mentiu e agora me difamava, mas pela Viviane que eu tinha amado, pela mulher que eu conheci naquela noite fria, pela companheira que cozinhava para mim, pela esposa que um dia sorriu ao aceitar o meu pedido de casamento. Aquela pessoa que nunca existiu, ou se existiu, morreu em algum momento que eu não percebi. Quase 1 ano depois da separação que as coisas começaram a mudar. Juliano, o homem com quem Viviane tinha me traído, me procurou. Sim, o próprio. Recebi uma mensagem dele no Instagram pedindo para conversarmos. Meu primeiro instinto foi ignorar, bloquear, mas a curiosidade foi ainda maior. Marcamos em uma lanchonete neutra. Quando cheguei, encontrei um homem visivelmente abatido, com olheiras profundas e uma expressão de arrependimento genuíno. Tiago, eu sei que você não tem motivo nenhum para me ouvir e não espero seu perdão, mas preciso te contar a verdade sobre o que aconteceu, porque tenho informações que podem te ajudar no teu divórcio. Sentei, cético, mas disposto a ouvir.
Juliano contou que ele e Viviane tinham tido um relacionamento de quase 6 meses, não apenas encontros isolados, como ela tinha me dito. Eles se viam regularmente. Ela mentia sobre estar em eventos de trabalho quando na verdade estava com ele. Pior, ela tinha contado a ele que nosso casamento estava acabado há muito tempo, que éramos apenas companheiros de apartamento e que eu, inclusive, já sabia do caso e tinha aceitado. Ela mentiu para mim sobre você e mentiu para você sobre mim. Só descobri a verdadeira situação quando a irmã dela comentou algo sobre o divórcio conturbado de vocês. Percebi que ela tinha manipulado todo mundo. Por que você está contando isso agora? Perguntei ainda desconfiado. Porque ela fez a mesma coisa comigo que fez com você. Quando terminei com ela, não queria ser o outro em um casamento que descobri que ainda estava ativo. Ela começou a espalhar mentiras sobre mim. Disse para os amigos em comum que eu era obsessivo, que estava perseguindo ela, até ameaçou fazer boletim de ocorrência falso. Percebi que estava lidando com alguém muito manipulador e não quero que ela continue destruindo outras pessoas. Ele tinha prints de conversas, fotos que comprovavam a linha do tempo do relacionamento deles, tudo que contradizia as versões que Viviane tinha dado. Passei tudo para o meu advogado, mas a maior reviravolta veio de onde eu menos esperava, da própria família da Viviane. Juliana, a irmã que tinha me atacado meses antes, me procurou. Encontramos no mesmo café onde tinha conversado com o Juliano. Tiago, eu te devo um pedido de desculpas enorme. Ela começou com os olhos marejados. Viviane estava morando comigo temporariamente e eu vi coisas que me fizeram questionar toda a história que ela contou. Juliana revelou que Viviane tinha admitido durante uma discussão entre irmãs que tinha embelezado alguns detalhes da história, que talvez tenha exagerado um pouco sobre minha suposta traição, que as provas que mostrou eram interpretações de conversas inocentes. E pior, Juliana tinha ouvido Viviane ao telefone com amigas, rindo sobre como tinha virado o jogo e feito todo mundo acreditar que eu era o vilão. Ela perdeu completamente a noção do certo e do errado, Tiago, e eu sinto muito por ter acreditado nela cegamente só porque é minha irmã. Você não merecia nada disso. Com essas novas informações e testemunhos, meu advogado conseguiu acelerar o processo de divórcio. Apresentamos as provas das traições de Viviane, os testemunhos de Juliano e Juliana, tudo que demonstrava a narrativa dela. O juiz não foi receptivo às tentativas dela de arrastar o processo e exigir compensações descabidas. O divórcio foi finalizado há cerca de 6 meses. Viviane não conseguiu nenhuma pensão compensatória, os bens foram divididos meio a meio e finalmente fechamos aquele capítulo. Nos últimos meses do processo, ela estava irreconhecível, tinha emagrecido muito, parecia exausta e a arrogância tinha dado lugar a uma amargura visível. No último dia da audiência, quando saímos do fórum, ela tentou falar comigo. Tiago, espera, e mais por reflexo do que por vontade. Eu estraguei tudo, não foi? Tinha tudo que eu precisava e destruí porque queria sempre mais. Olhei para ela, a mulher que um dia eu amei, que me fez acreditar em amor eterno, que depois me traiu e tentou destruir a minha reputação. Senti nada. Nem raiva, nem dó, nem saudade. Apenas um vazio tranquilo. Viviane, o que você fez comigo foi cruel. As traições, as mentiras, a campanha para me difamar, tudo isso foi desumano. Mas eu não sou mais refém dessa história. Você vai ter que viver com as escolhas que fez. Eu já estou seguindo em frente. Ela começou a chorar, mas eu não fiquei. Dei meia volta e fui embora. Foi libertador. Hoje eu estou reconstruindo a minha vida, saí da República e aluguei um apartamento pequeno, mas confortável. Voltei a tocar violão, atividade que tinha começado durante a terapia de casal e que abandonei na fase mais difícil. Fiz novos amigos, me reconectei com os antigos, até comecei a sair em alguns encontros, nada muito sério, mas aberto para conhecer novas pessoas quando me sentir pronto. Rebeca, minha colega, virou uma amiga genuína. Rimos juntos sobre como a Viviane tentou transformar nossa amizade em um caso. Se ela soubesse que eu sou feliz casada há 10 anos e você literalmente só falava sobre o divórcio comigo, teria procurado outra pessoa para fabricar a história. Ela brinca. Quanto a Viviane, ouvi de pessoas em comum que ela continuou no
ciclo de relacionamentos curtos e intensos, conhece alguém, se apaixona rapidamente, depois se decepciona e parte para a próxima. Juliana me contou que a irmã está fazendo terapia agora, finalmente reconhecendo que tem questões profundas a resolver. Espero sinceramente que ela encontre paz mais longe, muito longe de mim. Essa experiência me transformou completamente. Me ensinou que amor não é suficiente para manter um relacionamento quando não há respeito, honestidade e alinhamento de valores. Mostrou que algumas pessoas são incapazes de assumir responsabilidade pelos próprios erros e preferem reescrever a realidade a enfrentar a verdade. Aprendi a identificar sinais de manipulação que antes eu ignorava. A forma como Viviane gradualmente tentava limites, como distorcia situações para se fazer de vítima, como projetava suas próprias falhas em mim, são padrões que, olhando em retrospectiva, existiam desde o início, mas que eu, apaixonado e confiante, não quis ver. Também aprendi sobre o meu próprio valor. Passei meses me culpando, me perguntando se tinha sido um marido ruim, se tinha falhado em fazê-la feliz. Minha terapeuta me ajudou a entender que não podemos ser responsáveis pela felicidade de outras pessoas, especialmente quando essa pessoa tem expectativas irreais e uma incapacidade de encontrar satisfação internamente. Hoje, quando olho para trás, vejo que não perdi nada de valor real. Perdi uma ilusão, uma versão fantasiada de um relacionamento que nunca foi tão sólido quanto eu acreditava, e ganhei algo precioso: autoconhecimento, força e a certeza de que mereço alguém que me valorize tanto quanto eu valorizo essa pessoa. Minha mãe, que acompanhou todo o processo de perto, me disse algo que carrego comigo: filho, às vezes a maior bênção é uma oração não atendida. Você queria salvar aquele casamento a qualquer custo, mas Deus sabia que você merecia coisa melhor. Confia no processo. E eu estou confiando pela primeira vez em anos, estou em paz. Durmo bem, acordo sem aquele peso no peito, sorrio genuinamente, estou aprendendo a ser feliz sozinho antes de compartilhar minha vida com alguém novamente. E quando esse alguém aparecer, se aparecer, vai encontrar um homem mais maduro, mais consciente, mais forte. Se você está assistindo esse vídeo porque está vivendo algo similar, quero que você saiba de algumas coisas. Primeiro, não é culpa sua. Se seu parceiro te traiu, mentiu ou te manipulou, essas foram escolhas dele, não consequências das suas falhas. Pessoas felizes e satisfeitas em relacionamentos não traem. E se não estão felizes, pessoas maduras conversam, vão para a terapia ou terminam com honestidade. Traição é sempre uma escolha de traidor. Segundo, sair de um relacionamento tóxico não é desistência, é amor próprio. Existe uma diferença enorme entre lutar por um relacionamento e se destruir tentando salvar algo que outra pessoa está ativamente sabotando. Você não precisa se sacrificar indefinidamente em nome de um compromisso que a outra pessoa já quebrou. Terceiro, as pessoas ao redor vão julgar porque só conhecem metade da história. Deixa, com o tempo a verdade sempre aparece. Quem realmente importa vai ficar do teu lado ou pelo menos vai te dar o benefício da dúvida. Os que te condenam, sem ouvir a sua versão, não eram verdadeiros amigos de qualquer forma. Quarto, busque ajuda profissional. Terapia salvou a minha vida, salvou a minha sanidade mental. Ter um espaço seguro para processar emoções, entender padrões tóxicos e reconstruir a autoestima foi essencial. Não há vergonha nenhuma em pedir ajuda. Quinto, vai doer muito, por muito tempo, mas a dor não é permanente. Cada dia fica um pouco mais fácil, cada semana você pensa um pouco menos na pessoa, cada mês reconstrói um pedaço da sua vida. A cura não é linear, mas ela é real. Sexto, não entre em outro relacionamento para tapar o buraco do anterior. Seja qual for o tempo que você precise para se curar, respeite esse tempo. É melhor ficar sozinho e em paz do que em companhia e em pedaços. E finalmente você vai ficar bem. Eu sei que parece impossível agora, mas vai. Eu estou do outro lado e posso te garantir que vale a pena atravessar o deserto para chegar à terra prometida da paz interior.
Semana passada eu estava no supermercado fazendo compras quando vi a Viviane no corredor ao lado. Nossos olhares se cruzaram brevemente. Ela desviou rápido, constrangida. Continuei as minhas compras normalmente. Não senti nada, nem aceleração cardíaca, nem vontade de evitá-la, nem curiosidade sobre a vida dela, apenas nada. E foi nesse momento que eu soube, eu realmente estava curado. A pessoa que me causou tanta dor virou apenas mais um rosto na multidão. Alguém que fez parte do meu passado, mas que agora não tem poder nenhum sobre o meu presente ou futuro. E isso, pessoal, é liberdade. E então é isso, essa foi a minha história, a história de como minha mulher quis experimentar outros homens, me traiu múltiplas vezes e quando decidi ter amor próprio e ir embora, ela me acusou de traição para tentar salvar a própria imagem. Foi doloroso, foi humilhante em vários momentos, mas também foi transformador. Hoje eu sou grato por tudo que passei, porque me tornou quem eu sou hoje. E quem eu sou hoje é alguém que conhece seu valor, que não aceita migalhas de afeto, que não se contenta com menos do que merece. Se minha história ajudou você de alguma forma, se te fez sentir menos sozinho ou te deu forças para tomar decisões difíceis, já valeu a pena compartilhar. Deixa nos comentários se você passou por algo parecido ou se tem alguma dúvida, vou tentar responder a todo mundo. E lembra, você merece ser feliz, você merece honestidade, você merece amor verdadeiro e às vezes o primeiro passo para encontrar tudo isso é ter coragem de deixar ir o que não está mais servindo para você. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Não esqueça de curtir o vídeo e deixar um comentário me dizendo o que você achou do relato de hoje. Essa história é muito boa, né, pessoal? Ela dá uma raiva no começo, mas no final ela acalenta a nossa alma porque ele foi um exemplo de resiliência e de como as coisas mudam, né, pessoal? A verdade, ela sempre prevalece. Muito obrigado pela sua companhia. Fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço e tchau.